Augusto Leitão responde os comentários sobre o aumento dos militares agora em julho de 2020. Fica comigo que esse é o vídeo de hoje. Bem-vindos de volta! Antes de mais nada, inscreva-se no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo como esse, um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos nosso Facebook e temos também o nosso Instagram, o @Augusto Leitão. Lá nós temos lives, trailers de vídeos e stories. Conheça nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e continue entregando eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Lembre-se, se tudo correu bem, ontem nós tivemos a nossa live e o link estará aqui na descrição também para que você possa acessar. A nossa live é o momento do nosso bate-papo, onde nós trazemos, vocês trazem as suas dúvidas, nós conversamos sem cortes, sem nenhum tipo de edição. Lembrando que na próxima segunda devemos ter um vídeo sobre 28,86. Vamos lá para a primeira pergunta? Lei 13.954. Bom, tem algumas perguntas e alguns comentários que eu estou comentando comentários. Lei 13.954 veio para comprometer as pensionistas que mal ganham e ainda descontam. Além disso, dão mais a quem recebe mais e tiram do nosso bolso um direito adquirido. Quero meu salário de volta. Eu quero trazer um outro comentário de um outro pensionista no mesmo sentido e eu faço um comentário conjunto. Percentual vergonhoso. Engraçado, para quem tem salário exorbitante, o percentual é alto. Agora, para quem já tem o salário defasado, o percentual é insignificante. Militares antigos não tiveram a oportunidade de cursos como meu pai. Ele era só trabalho pesado. Eu sei, lembro muito bem. Meu pai passava a semana toda fora de casa em um navio e hoje isso não é reconhecido, apenas menosprezado. Mas antigamente isso era útil para a pátria. Que lamentável. Primeiro ponto dessas duas pensionistas é que as pensionistas foram as mais afetadas pela Lei 13.954. Os militares tiveram um aumento de sua contribuição de 7,5% para 9,5%. Isso chegará ainda a 10,5% em janeiro do ano que vem. Mas as pensionistas elas saíram de 0 para no mínimo 9,5%. Algumas, dependendo da contribuição extraordinária, chegaram a 12,5%. E isso poderá chegar ainda a 13,5% em janeiro do ano que vem. Esse é o primeiro ponto trazido por elas aqui. O segundo é sobre o valor das alíquotas, que elas crescem mais para quem já tinha um adicional de habilitação mais alto. É uma segunda reivindicação não só das pensionistas, mas também de alguns praças e de alguns militares de postos mais baixos. Mas é uma reivindicação muito mais dos praças, especialmente aqueles que não tiveram acesso aos altos estudos. Estou falando daqueles praças que foram atingidos em cheio pela lacuna, que foram para a reserva depois da medida provisória 2215 e não fizeram os cursos de qualificação, e agora esse aumento do adicional de habilitação ele acaba aumentando essa diferença, aumentando esse degrau que existia já entre alguns militares, os que tinham feito os cursos de altos estudos e os que não tinham. Vamos à próxima pergunta? Bom dia. Importante, preciso saber sobre o desconto. Já há alguma decisão favorável sobre o não desconto? Minha mãe está desesperada. Ela já tem a renda comprometida com remédios e etc. Bom, eu não vi ainda nenhuma decisão favorável sobre afastamento da contribuição ou sobre a implementação de VPNI. Quem eventualmente já tiver sido beneficiado pode deixar aqui nos comentários. Sobre essa situação da mãe dela já estar muito comprometida, eu sei que muitas das pensionistas já têm seus 70% da renda comprometida. Muitas dessas vezes até com empréstimos. E aí, com a implementação da contribuição, especialmente no caso do Exército, que não jogou esses empréstimos para estoque, acabou deixando algumas pensionistas recebendo aí 22%, 23%, 26%. Só mentiras para os graduados com proventos maiores, da classe mais baixa das patentes, tirando o leite e o pão das crianças. Uma das maiores traições da história das Forças Armadas desde a criação delas.
prejudicaram muito os praças. Nós vemos aqui, mais uma vez, um militar falando da lacuna e da diferença dos valores dos adicionais. Para conseguirmos visualizar aqui, os adicionais correspondentes a Autos Estudos 1, eles vão crescer de 30% até 71%. Quem tiver, por exemplo, 16%, que corresponde à especialidade, chegará apenas a 27%. E quem tiver 12%, que é apenas o curso de formação, permanecerá, na verdade, até 2023, sem nenhum tipo de aumento correspondente a esse adicional. Está com esse adicional congelado até julho de 2023. Eu não quero aumento, não. Eu já tive, na verdade, um aumento de menos R$200. Ele está falando do aumento da contribuição. Ele é um militar, está falando do aumento da contribuição de 7,5% para 9,5%. Isso refletiu no contra-cheque dele, da ordem em reais de R$200. Ou seja, esse militar teve uma perda líquida de R$200 desde a implementação das modificações trazidas pela Lei 13.954. Essa contribuição que saiu de 7,5% para 9,5% poderá chegar em janeiro de 2021 a 10,5%. Vamos lá, próxima pergunta. E o aumento das pensionistas do Distrito Federal? Eu ainda não tenho a VPE implementada no meu contra-cheque. Está em processo judicial pela Associação dos Militares Inativos. Se a pessoa não tem aquela vantagem sobre a qual será implementado o novo percentual, ela não terá nenhum tipo de aumento. É o caso das pensionistas de ex-combatente, por exemplo, que elas não têm o adicional de habilitação, então não há sobre o que incidir o novo percentual. Mas eu vou trazer aqui um vídeo sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e do antigo estado da Guanabara, tá bom? Essa lei da previdência dos militares não existe. Algumas pessoas estão recorrendo para ter o seu dinheiro de volta. Bom, isso aqui mostra o inconformismo de uma pensionista com as modificações trazidas pela Lei 13.954. Lembrando que as pensionistas saíram de 0% para 9,5% pelo menos, podendo chegar a 12,5%, dependendo se existe contribuição extraordinária, e isso chegará até 13,5% em janeiro. Que muitas delas estão discutindo isso judicialmente é um fato notório. Há algum comprometimento do pagamento do 13º agora em julho? Há algum risco de não recebermos? Bom, o 13º, normalmente ele é pago metade no contra-cheque de junho, que acaba caindo na conta das pessoas no dia 1º ou 2 de julho, e a segunda metade cai no contra-cheque de novembro e acaba caindo na conta das pessoas no dia 1º, 2 de dezembro. Não há nenhuma notícia de que isso não será pago e que eu saiba, não há nenhuma movimentação dentro das Forças Armadas para não antecipar essa parcela do 13º. Na aeronáutica, por exemplo, é feito assim: metade é paga no meio do ano, sem descontos, sem nenhum desconto de imposto de renda, e a segunda metade é paga no final do ano, com todos os descontos de imposto de renda, tá bom? Isso não é aumento. Aumento é quando é linear para todos. Isso é uma reestruturação da carreira, mas o vídeo é interessante e muito bom. Primeiro, muito obrigado. Sei que se trata de uma reestruturação da carreira, sei disso, muitas vezes já falei aqui no canal, já falei da reestruturação da carreira. Acontece que muitas pessoas, especialmente as pensionistas, elas já sofreram esse baque inicial, que foi a implementação da contribuição, pelo menos da ordem de 9,5% aí no mês de março e abril, uma parte em março e integral em abril, e elas todas queriam saber se havia alguma contraprestação, se havia alguma coisa a ser amenizada no mês de julho. E eu estou trazendo, então, esse reajuste do adicional de habilitação, que é parte da reestruturação da carreira, sim. Sou pensionista de 2º sargento. Ele foi aluno. Esse reajuste é sobre o adicional ou é sobre o bruto? Bom, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de quem tem adicional de habilitação de especialização, de 16%. Ele sairá de 16% para 19% depois da nova alíquota, a partir do mês de julho. Então, nós teremos um adicional que era de 16% sobre o soldo, passará para 19% sobre o soldo. Então, o reajuste é de 3% sobre o soldo. Então, é um aumento de 3% no adicional de habilitação que incidirá sobre o soldo. Não é sobre a totalidade e não é sobre o adicional. São 3%, nesse caso, são 3% sobre o soldo. Em alguns casos, são 5% sobre o soldo. É um aumento do percentual do adicional de habilitação que incide sobre o soldo.
Espero que eu tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Doutor Augusto, e se não tiver adicional de habilitação, como é o caso de ex-combatente, ficaremos excluídos desse reajuste? Infelizmente, sim. Se não há o adicional de habilitação, como é a estrutura remuneratória da maior parte dos ex-combatentes, não há possibilidade de haver esse reajuste, porque esse reajuste ele veio sobre um adicional. Se a pessoa não tem aquele adicional, ela não tem o que se chama de base de cálculo, então não vai incidir a alíquota nova, infelizmente. Não abrem nenhum desses arquivos. Como eu faço para fazer a conta do adicional de habilitação? Eu tenho ele no meu contra-cheque. Como eu faço para saber e como eu aplico a percentagem? Essa pensionista, ela está falando do vídeo original. No vídeo original, eu trouxe a tabela do adicional de habilitação, toda a tabela de reajuste do adicional de habilitação até 2023, montei uma ferramenta de Excel, de planilha de Excel e disponibilizei para que a pessoa pudesse clicar na descrição. Se você tem dúvida de qual é o seu percentual e para quanto ele vai, você vai lá no vídeo anterior, que lá tem essa ferramenta disponível. O link para o vídeo anterior você encontra aqui nesse vídeo. Quanto ao fato da senhora não estar conseguindo abrir esse arquivo, possivelmente a senhora está tentando abrir ele no celular e não tem um aplicativo que abra planilhas, ou a senhora está tentando baixá-lo no seu computador e a senhora não tem um leitor de planilhas, que é o caso do Excel, que é o caso do Calc. Então, como é que eu faço para saber qual o percentual do adicional de habilitação? Se a senhora for da Marinha ou da Aeronáutica, ele vem lá escrito no próprio contra-cheque. Adicional de habilitação, e vem ali 16%, 12%, 20%, 25% ou 30%. Aí a senhora deve ir na Lei 13.954, no anexo 3, e ver a tabela para o mês de julho desse ano. Se a senhora for do Exército, esse percentual não vem ali descrito, a senhora teria que fazer uma regra de 3 para ver exatamente quanto a senhora recebe desse adicional de habilitação para depois aplicar a tabela. É uma pena que a senhora não esteja conseguindo abrir o nosso arquivo, pois facilitaria bastante esse caminho. Doutor, é para todos os pensionistas? E esse reajuste é para a Aeronáutica e para a Marinha? Primeira coisa, é para todos os militares, ativos e inativos, e também para os seus pensionistas, e é aplicável às 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, já se inscreve aqui no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos nosso Facebook e temos também o meu Instagram, @Augusto Leitão. Lá você encontra stories, trailers de vídeos e temos feito lives também por lá, @Augusto Leitão. Conheça nosso site, augustoleitomadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e entregue sempre para você e para mais e mais pessoas. Gente, todos que puderem, fiquem em casa. Um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus.